Uma das maiores queixas do paciente com TDAH são as alterações gastrointestinais, né? Os artigos já afirmam que existe uma fragilidade gastrointestinal nesses pacientes no transtorno, né, do neurodesenvolvimento de forma geral. Um sintoma muito clássico é a distensão abdominal, quando você come, principalmente Hum, farinhas brancas, às vezes os sim. lácteos, Uhum, aí você fica distendido, às vezes tem gases, ficou com aquele incômodo, a gente chamou isso de empachamento, né, que as uhum, pessoas entendem melhor. Então, quando a gente tem uma quantidade de alimentos adequados, aí eu falo alimentos adequados, são proteínas, fibras, frutas, vegetais, uhum, arroz, feijão, salada, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? uhum. 2023 todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. Quando a gente tem esse ambiente favorável, a gente favorece o crescimento das bactérias positivas, porque o ambiente é favorável para ela. Então é como se ela já tivesse uma programação para viver naquele mesmo Entendi. ambiente. Uhum. E aí, quando eu entro com muito açúcar, muito industrializado, muitos aditivos químicos, metais pesados, os BPAs, né, que vêm dos plásticos, que muitas vezes a gente acaba aquecendo ali no micro-ondas, bebidas em garrafas de plástico, a gente acaba favorecendo o aumento das bactérias negativas. Na verdade, o TDAH não tem cura, né? Uhum. Eu sempre falo que não é uma doença para ter cura, mas ele é um transtorno e É ele é qualidade de altamente vida, né. tratável. Exatamente, Tem a que gente melhorar trata o isso. TDAH. Uhum. Mas porque, cara, conheço muitas pessoas que têm TDAH e uma característica clássica do TDAH é o tanto que é, assim, é diferente de uma pessoa para outra, né. Esses dias mesmo eu estava estudando e eu vi que tinham 7 perfis de TDAH diferentes. As pessoas falam TDAH como se fosse tudo dentro de uma caixinha, né, mas existem vários tipos de TDAH. Eu tô aqui Sim. pensando agora, imagina um nutricionista que tá assistindo esse podcast aqui agora, né, um mercado que está aí assim que poucas pessoas têm acesso a esse tipo de coisa, né? A gente vê um nutricionista ali muito focado principalmente na área de emagrecimento, esportiva, estética, etc e tal, sendo que existe do outro lado um mercado para eles imenso, né, onde eles também podem trabalhar, podem fazer diferença na vida das pessoas, né? Muito bacana isso. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao podcast do Isaacs. Aqui quem está falando com vocês é Carlos Maximiliano e hoje vamos falar sobre um assunto super interessante, TDAH ligado com nutrição. Você conhece alguém que tem TDAH? Se você conhece, já compartilhe aqui esse podcast com essa pessoa. Hoje estou aqui com a especialista Carla Castro em nutrição voltada para pessoas que têm TDAH. Isso aí, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês. E sim, sou especialista em TDAH, também nos transtornos do neurodesenvolvimento, né? TDAH, o autismo, neuropsiquiatria. Então, a nutrição tem um papel muito, extremamente importante dentro desse processo, né? Então, indo logo direto ao assunto, qual é o tipo de transtorno que as pessoas que têm TDAH está voltado com a nutrição, está ligado à nutrição, que é mais comum você ver acontecendo todo dia nos consultórios? Uma das maiores queixas do paciente com TDAH são as alterações gastrointestinais, né? Os artigos já afirmam que existe uma fragilidade gastrointestinal nesses pacientes no transtorno, né, do neurodesenvolvimento de forma geral. Então, são pacientes que muitas vezes têm uma má digestão, têm uma má absorção de nutrientes, e o intestino é o que faz essa absorção, né? Então, se eu não tenho o intestino funcionando, eu não absorvo muito bem os nutrientes e eu acabo perdendo função metabólica. Então, o intestino tanto vai para o lado positivo, quando ele está bem modulado, quando as pessoas se alimentam bem, presença de nutrientes, como a parte de citocinas inflamatórias, que é um processo inflamatório. E nos dois casos, a gente está alimentando o cérebro. A gente Caramba. tem que lembrar que o cérebro é um órgão, como qualquer outro. E às vezes a gente olha para o cérebro de uma maneira diferente. Então, a gente tem mania de dividir o corpo, né, como se fosse a parte neural mental e o organismo de uma forma pescoço para baixo. Uhum, E, na verdade, existe uma conexão direta. E é o intestino que alimenta o cérebro pensando em nutrientes ou em inflamação. com certeza. Carla, olha só, eu entendi, você falou, né, que vai ter uma disfunção do intestino ali na pessoa que tem TDAH, mas para a pessoa que está assistindo a gente em casa agora, nesse momento, talvez ela não saiba quais seriam os sinais, os sintomas que está indicando que ela tem esse problema, no caso de pessoas que têm TDAH. Um sintoma muito clássico é a distensão abdominal, quando você come, principalmente Hum, farinhas brancas, às vezes os sim. lácteos, Uhum, aí você fica distendido, às vezes tem gases, ficou com aquele incômodo, a gente chamou isso de empachamento, né, que as uhum, pessoas entendem melhor. Refluxo gastroesofágico também é uma característica, eu tenho muitos pacientes com TDAH que têm refluxo gastroesofágico, má formação de fezes, resto de comida nas fezes, aquele paciente que uma hora está constipado, outra hora ele está diarreico, então, é uma disfunção. Então, se é o intestino que absorve nutrientes, imagina o intestino
que não está funcionando adequadamente, ele não vai conseguir cumprir o seu papel, né, de fazer esse processo de absorção. E intestino funcionando não é só ir ao banheiro. Normalmente eu pergunto para os pacientes, eu tenho um questionário de pré-anamnese, faço algumas perguntas, aí a maioria responde: não, tá tudo bem, eu vou ao banheiro todo dia. Não é ir ao banheiro todo dia, é de fato ter função, né? Fazer essa absorção, não estar distendido, não sentir cólica, nem dores abdominais. Então, essas são as queixas mais comuns. Excesso de arroto também é uma característica. Uhum. Então, essa disfunção gastrointestinal, aquele paciente que tem azia, que depois que come sente aquele incômodo, ele demora muito tempo para fazer a digestão. Esse tipo de problema tem alguma coisa relacionada com a medicação que essas pessoas tomam? Sim, tem muitos pacientes que são medicados, inclusive polimedicados, né? Uhum. A medicação, todas as medicações, elas alteram a barreira intestinal. Então, existe uma sobrecarga intestinal. Claro que os medicamentos, eles são importantes, óbvio, né? Mas, quando você é medicado, você tem que ter uma atenção dobrada com o seu intestino. Então, tanto a nível de estômago, quanto a nível de intestino, a gente tem algumas alterações. Então, por exemplo, quando o paciente usa um antibiótico, ele vai resolver todos os problemas que a pessoa tem naquele momento. Uhum. Então, ele acaba tanto com as bactérias negativas, as patológicas, mas ele também vai acabar com as positivas. Uhum. Então, a gente vive em simbiose, né? Nós, as bactérias positivas e as negativas. Quando eu tenho uso de um medicamento que tem intenção de acabar com as bactérias patológicas, as positivas também vão. Então, eu acabo tendo o intestino que está ali devastado. E eu preciso Hum. entrar com uma alimentação adequada, muitas vezes com um probiótico, né? Já entrando um pouquinho na parte de suplementação, para a gente tentar recuperar essa microbiota intestinal. Eu sei o que que você está querendo dizer com bactérias positivas e negativas, mas fala um pouquinho mais, por exemplo, principalmente sobre as bactérias positivas. Qual é a verdadeira importância delas ali dentro do intestino? Elas fazem uma fermentação das fibras, né? Principalmente os carboidratos, mais voltados para a presença de fibras. Então, ela fermenta aquele carboidrato e isso é bom para a nossa barreira intestinal. É como se fosse uma proteção. Uhum. E esse processo ele é autônomo, ele acontece naturalmente, não é para a gente perceber. Quando eu tenho um desequilíbrio entre bactérias positivas e negativas, aí eu tenho formação de gases. Uhum. São aquelas pessoas que estão com muito gases, às vezes constrangedor, tá num ambiente, ela precisa se retirar, Uhum. ou ela não sai, não vai para algum lugar porque ela tá com aquelas flatulências, está se Uhum. sentindo mal. Então a gente diz que isso é uma predominância de bactérias negativas. Uhum. Provavelmente esse paciente tem um quadro de desbiose Uhum. ou até mesmo uma hiperpermeabilidade intestinal, Uhum. né? Então, As intestino não pessoas às vezes que estão funcionante. assistindo a gente não sabem, não conhecem esses termos. Desbiose. O que que é uma desbiose? É exatamente o que eu estou dizendo, é o desequilíbrio entre bactérias positivas e negativas, porque a gente vive em Uhum. harmonia. Entendi. Nós, as bactérias Seria positivas o e as contrário de negativas. simbiose, porque simbiose seria, né, a junção, né? Exatamente, a Entendi. gente vive ali em equilíbrio, Uhum. né, homeostase. Uhum. Quando o paciente se alimenta de muito açúcar, muitos alimentos industrializados, bebidas açucaradas, farinhas brancas, então eu tenho um excesso de bactérias negativas que se alimentam desses E por que nutrientes. que seria? Seria porque elas crescem mais rápido, as que são negativas? Por que que elas são beneficiadas por essas? Porque esses alimentos que você me falou, eles têm uma característica em comum que todos eles têm muita energia. Essa que é a característica? Muito açúcar, né? Então, mas como que isso favorece essas bactérias? Isso faz elas crescem de maneira mais rápida? Por que que, por exemplo, as boas não cresceriam tão bem assim nesse ambiente? Então, quando a gente tem uma quantidade de alimentos adequados, aí eu falo alimentos adequados, são proteínas, fibras, frutas, vegetais, Uhum, arroz, feijão, salada, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? uhum, 2023 todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. uhum, E quando a gente tem esse ambiente favorável, a gente favorece o crescimento das bactérias positivas, porque o ambiente é favorável para elas. uhum, Então, é como se elas já tivessem uma programação para viver naquele mesmo entendi. ambiente. Uhum, E aí, quando eu entro com muito açúcar, muito industrializado, muitos aditivos químicos, metais pesados, os BPAs, né, que vêm dos plásticos, que muitas vezes a gente acaba aquecendo ali no micro-ondas, bebidas em garrafas de plástico, a gente acaba favorecendo o aumento das bactérias negativas, o ambiente E como é negativo. que funciona isso na prática? Porque geralmente a pessoa que tem TDAH, ela costuma ser uma pessoa mais compulsiva. E a gente sabe, por exemplo, que o cérebro tem uma tendência a ter compulsão por esse tipo de alimento. Como que o nutricionista acaba fazendo esse manejo aí? Então, a grande questão do TDAH é a baixa de dopamina, né? Uhum, Além de outros neurotransmissores, mas a gente fala muito fortemente da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela recompensa, né? Para aquela sensação de, ok, consegui, deu uhum, certo.
ele tem uma deficiência, uma baixa produtividade, né, uma baixa produção e liberação de dopamina. Então é uma característica dos pacientes com TDAH a busca por prazer, por Uhum, alimentos mais prazerosos, né, uhum, mais palatáveis, normalmente ricos em açúcares e gorduras. uhum, Então a gente acaba tendo sim uma característica alimentar desses pacientes mais voltada para esses alimentos. uhum. E eu sei que você está fazendo um curso, é verdade? Sim, estou lançando um curso agora E de como é que vai ser esse TDAH. curso? Intervenção nutricional no TDAH na prática clínica. Então, é Uhum, um curso bem prático, onde eu vou uhum, trazer a minha experiência também para as aulas. Então, a gente tem 4 módulos e ele está bem dividido. A gente fala de cérebro, intestino, neurobiologia do TDAH, vou falar de neurotransmissores, uhum. intestino, né? Saúde gastrointestinal. A gente vai falar de dieta, a Ótimo. intervenção propriamente dita. Então, Uhum. como que faz? Como é que eu investigo? Alergias alimentares também são comuns no TDAH, justamente por essa fragilidade gastrointestinal, doenças autoimunes também. Caramba. Então a gente vai fazer montei, né, um cronograma bem Esse curso prático ele e é bem voltado bolado. mais para nutricionistas ou para pessoas que têm TDAH ou serve para os dois? Esse primeiro é para profissionais, Aham, então ele é para nutricionistas, médicos, profissionais de forma geral, apesar entendi. dele ser muito focado em nutrição, porque tem uma parte o módulo 4 é voltado para dieta mesmo, Aham. plano alimentar para os pacientes. Mas eu tenho já está engatilhado aí um próximo que é para o paciente e para a Ah, família, bacana. Uhum. que eu tenho crianças com TDAH, é menos comum. Eu tenho mais adultos com TDAH, inclusive com diagnóstico tardio, pós 30, 40 anos, fecha o diagnóstico, e crianças mais autistas, né, mais dentro do espectro autista. Entendi. Então, esse curso do TDAH é tanto para famílias que têm os menores, as crianças Aham. menores, como para os adultos que ele é o que tem o TDAH, né. E quem quiser fazer esse curso, como é que faz para poder encontrar? Entra lá no meu Instagram, @nutri.carla, lá tem todas as informações, meu site também, carladecastro.com.br, e aí a gente já está lançando esse primeiro que é para profissionais, na sequência eu vou lançar o para família. E você tem algum caso, assim, de algum paciente que tinha TDAH que quando você começou a tratar ele na parte da nutrição, ele teve melhoras? Que tipo de melhoras que você já viu acontecendo? Tem, na verdade o TDAH não tem cura, né, Uhum. eu sempre falo que não é uma doença para ter cura, mas ele é um transtorno e É ele é qualidade de altamente vida, né? tratável, exatamente, Tem a que gente melhorar. trata o Isso. TDAH. Uhum. Então, tem uma paciente que eu atendi, ela acho que é de 2018, 2019, tá comigo até hoje. E ela tinha um inchaço muito grande nas pernas e ninguém descobriu o que que era. E foi no angiologista, foi no cardiologista, fez todos os exames e nada. E o fato dela ser TDAH, a gente fez a retirada de glúten da dieta dela, é uma das intervenções que a gente faz. Uhum. É um nutriente muito inflamatório, Uhum. principalmente para os pacientes com TDAH. A gente fez a retirada e cessou. Então Uau! acabou com esse inchaço, acabou com a retenção hídrica, acabou com as queixas. E ela percebeu uma melhora de concentração, Uhum. memória, menos agitação, menos Disposição, né, irritabilidade, mais melhor sono, mais disposição. Então ela foi interessante. um caso bem clássico, assim, dentro Aham. do TDAH, além de outros que eu tenho, né, a maioria deles, me relatam melhora do sono, melhora de estresse, melhora da irritabilidade, essa impulsividade, esse não controle que muitas Uhum. vezes acontece. O adulto, ele não é hiperativo, normalmente Uhum. ele é mais desatento, mas ele tem uma inquietude interna, Sim. é uma ansiedade, né, o TDAH Uhum. no adulto ele é muito caracterizado como ansiedade Uhum. mesmo, né. Então é aquela agonia que ele tem, começa uma coisa, para, procrastina, enrola, quer propor mudanças toda hora, e aí ele vai, para e volta, e ele se questiona, questiona o outro, enfim. Então é aquela coisa que está sempre aquela mente sempre agitada, Uhum. e é uma questão que os pacientes relatam que melhora muito, melhora muito. Inclusive tem pacientes que já estão fazendo redução de medicamento por conta da intervenção nutricional. E existe algum Então, tipo de suplementação que é feita? sim, É. nós somos base de suplemento, né. E é o quê? Fitoterápico? Que tipo de suplemento que entra nesse É caso? possível a gente entrar com a fitoterapia, Uhum. sim, Bacopa é um fitoterápico que a gente usa bastante para o TDAH, voltado mais para essa questão de concentração e foco, Uhum. mas eu costumo começar com o básico, sabe, o Uhum. básico que Sei. funciona, Aham. vitaminas e minerais, Uhum. A, D, E e K, complexo B, Eu já tinha zinco, ouvido falar em magnésio, complexo B, já tinha ouvido falar que melhorava. ferro, super importante, Ah, até é? a ação do remédio metilfenidato, por exemplo, que é a Ritalina, né, um Aham. dos remédios mais clássicos dentro do TDAH, ele tem uma ação diminuída se o paciente é desnutrido. Então, se eu tenho uma criança que tem deficiência de ferro, eu vou Caramba. precisar aumentar a dose do metilfenidato para que esse medicamento tenha efeito. Olha, você sabia disso aí em casa? Você sabia? Então, Provavelmente se não. Já aperta aqui, ó.
Já dá um like aí, porque essa informação aí você não encontra em qualquer lugar não, viu. E olha que a gente está falando só do ferro, mas o complexo B também é Uhum. extremamente importante. Vitaminas B6, B9 e B12, Aham. né? O ciclo do metilfolato é extremamente importante para a formação de dopamina. Se não tiver, Caramba. os aminoácidos a mesma coisa. Uhum. Então, é um contexto geral. Eu brinco, eu sempre falo isso, o nosso corpo é uma orquestra. Ah, com Se certeza. faltar um músico, a música é diferente. Se faltar um instrumento, a música é diferente. Se faltar um maestro, não tem música. Uhum. Então, eu não consigo fazer uma suplementação pequena e nem focada em um único nutriente. Eu vejo Entendi. muito as pessoas tomando vitamina D, vitamina C e zinco, Aham, né? Fortalece a imunidade e tal. Ou então, aham. é neural, B6, B9, B12. Gente, eu preciso de tudo. Porque muitas vitaminas e minerais são cofatores. É porque muitas das vezes o paciente vai chegar lá e não necessariamente ele tem deficiência dessas vitaminas. Você entra com a suplementação mesmo assim? Aí a gente vai organizar em relação à dose. Uhum, Normalmente eu faço toda a suplementação e uhum, aí a diferença de um paciente para o outro vai ser a dose. entendi. Quando eu posso pedir exames de sangue, eu solicito. Uhum, E a minha lista de exame é uma lista bem completa, até para poder investigar algumas questões importantes e que são muito clássicas dentro do TDAH, como uhum, alergias alimentares, por exemplo. uhum, E eu faço a suplementação com base na clínica também. Então, se o paciente tem queda de cabelo, unha quebradiça, se ele está muito agitado, se ele tem um sono que é muito inconstante, uhum. então eu já sei, né? Eu consigo fazer uma inferência de quais os nutrientes têm deficiência ali. Então, eu faço uma suplementação de base e a gente vai acompanhando e avaliando. Então, às vezes eu diminuo, às vezes eu aumento. É uma ciência, né? Não existe uma receitinha de bolo, não existe uma suplementação fechada. Tudo é feito de forma personalizada, igual a dieta. Não existe dieta para o TDAH. Não existe. Existe uma abordagem individualizada e personalizada para cada paciente. A gente tem até Hum, algumas diretrizes, né, orientações gerais. Ah, a gente precisa diminuir o açúcar, porque o açúcar uhum. agita. Eu preciso aumentar um pouco mais a proteína, então uma dieta mais hiperproteica para o TDAH é extremamente vantajoso e indicado, mas depende de cada caso. Ainda mais porque, cara, conheço muitas pessoas que têm TDAH e uma característica clássica do TDAH é o tanto que é assim, é diferente de uma pessoa para outra, né? Esses dias mesmo eu estava estudando e eu vi que tinham 7 perfis de TDAH diferentes. As pessoas falam TDAH como se fosse tudo dentro de uma caixinha, né? Mas existem vários tipos de TDAH. Eu tô aqui Sim. pensando agora, imagina um nutricionista que tá assistindo esse podcast aqui agora, né? Um mercado que tá aí assim, que poucas pessoas tem acesso a esse tipo de coisa, né? A gente vê um nutricionista ali muito focado principalmente na área de emagrecimento, esportiva, estética, etc e tal, sendo que existe do outro lado um mercado para eles imenso, né? Onde eles também podem trabalhar, podem fazer diferença na vida das pessoas, né? Muito bacana isso. Perfeito. E eu vejo que esse é um movimento dos nutricionistas de forma geral. Eu também já fui da área de estética, já Uhum. fui da área de emagrecimento. Geralmente é por onde todo mundo A começa, gente né? começa por ali. E eu Uhum, brinco também que se você fizer alguma coisa errada, o paciente, ao invés de emagrecer, ele engorda. uhum, Mas na área da clínica é muito diferente. uhum. Se eu faço uma suplementação errada com TDAH, eu trago muitos transtornos e prejuízos. É, Para uma criança, né, que está ali no auge da plasticidade neural, eu trago muitos prejuízos. Então eu entendi. vejo que é um caminho do nutricionista. Aham. Mas a área de neuropsiquiatria é uma área que tem crescido muito. A gente tem muita demanda. Tem poucos profissionais capacitados. Na Não, área do TDAH, e então, sem contar, cara, que, por exemplo, principalmente no caso do TDAH, geralmente a pessoa que tem TDAH, ela toma uma medicação. E a gente sabe que uma das principais coisas que essas medicações fazem, elas alteram o padrão do apetite. Então acaba que muitas vezes corta o apetite, mas quando passa o efeito, vem, efeito vem rebote. um efeito rebote, né? E, pô, nesse caso, o nutricionista ele é essencial, né? Sim, os medicamentos, alguns deles, não todos, mas alguns vão atuar no centro de saciedade, Uhum, né? E a gente tem a grelina e a leptina que atuam nesse processo. uhum, Grelina é sinalização de fome, leptina é sinalização de saciedade. uhum, Então, quando eu tenho uma alteração nesse centro de controle, o paciente fica comendo sem parar. E aí é uhum, onde vem o sobrepeso, onde pode ter a obesidade. Normalmente, esses pacientes têm uma preferência por alimentos ricos em gorduras e açúcares. Então, esse tipo de alimento altera o intestino também, se for de má qualidade, obviamente, né? uhum, Tô falando dos industrializados, bebidas açucaradas, uhum. enfim. Sorvete, Sorvete, chocolates. Então, refrigerante. entende que é uma bola de neve, a gente puxa um fio do novelo e você vai desenrolando e Uhum, vem tudo junto. E uhum. a desnutrição, ela também traz prejuízos nos processos metabólicos. Então, eu tenho um processo de detoxificação inadequado, eu fico com acúmulo de metal pesado, comum pegar paciente TDAH com um alumínio alto.
Alumínio é E qual que neurotóxico. seria a origem desse alumínio? Seria dos utensílios? Em crianças, a gente fica muito atento aos brinquedos, esses brinquedos de plástico que a tinta solta ali é Sei. alumínio. Ah, Pirulito da língua azul, essas ah, guloseimas que tem corante também tem base de alumínio. aham. E nos adultos a gente fala em desodorante, E a gente tipo fala café em de cápsula. panela, café de cápsula, Eu sei porque eu exatamente. tenho uma amiga que é nutricionista, uma vez ela estava conversando comigo sobre intoxicação de alumínio, e aí eu falei assim, ela falou, e as panelas que você usa? Eu falei, não, eu uso panela, né, de aço inox e tal, não é de alumínio. Ela falou, mas você toma café? Eu falei, tomo café. Ela falou, toma café em cápsula? Ela falou assim, então, aquilo lá é cheio de alumínio. A base dele é É, alumínio, a né? base da cápsula. Aham. Inclusive já tem algumas marcas no mercado que estão fazendo a cápsula de papel para tentar diminuir um pouco essa nossa E bom exposição também ao alumínio. que é mais biodegradável o Sim, papel, né? sim, com certeza, é Ecologicamente, reciclável, né? exatamente. Mas não tem jeito, nós vivemos num mundo inflamatório. Então, o que Aham. que a gente precisa melhorar? Nossa tolerância. Cara, e deixa eu te perguntar, você falou uma coisa muito interessante, que a gente vive no mundo inflamatório, e eu já parei para pensar isso assim, né? Em que ponto que isso virou? Porque teoricamente, se eu paro para pensar assim, nos animais em gerais, eles não têm tantos problemas inflamatórios como nós temos, né? Então, assim, em que ponto que a alimentação humana ela se tornou assim tão, eu digo inflamatória, né? Mas ela assim tão desnatural, digamos assim, Uhum, né? uhum. E provavelmente deve ter sido na Revolução Industrial, né? Quando começou de fato a ter produção de alimento em larga escala, é isso? Será? Perfeito, É, né? perfeito. A gente não tocou no ponto de causas do TDAH, só voltando um pouquinho, já vou chegar no que você está dizendo. Ela é multifatorial e uma das causas é o ambiente. A gente Uhum. fala muito sobre fatores genéticos Uhum. associados ao ambiente. Uhum. Então, a alimentação é um dos maiores fatores ambientais que a gente tem. Então, é Uhum. só observar a evolução disso. Na verdade, eu chamo de involução. Uhum. Porque se você observar como a sua avó se alimentava, a minha avó se alimentava, era bem diferente do que tem hoje. Uhum. As pessoas plantavam e colhiam, né? Elas tinham um pomar em casa, elas tinham uma hortinha. Você falou, eu lembro da minha bisavó, a minha bisavó morreu, ela tinha acho que 97 anos. E eu via nela uma coisa que eu não via em nenhuma outra geração. Ela sempre comia o suficiente para ficar saciada. Uhum. E a minha geração foi ensinada a comer até morrer. Entendeu? Exageradamente. Tipo assim, você botou no prato, tem que comer tudo. Não, e a minha bisavó sempre, ela foi a vida inteira assim, botava no prato bem pouquinho, se ela quisesse mais, ela ia lá, voltava, botava, porque ela vivia numa época mais de escassez, né? Não tinha essa Sim, sim. abundância toda de alimento, né? E isso aí, cara, provavelmente foi uma das coisas que fez que ela chegasse numa idade tão avançada. Você sabe que nós fomos programados para comer o quanto é possível, né? Se você Uhum. pensa nos homens da caverna, como Sim, era antes? A gente a não tinha. disponibilidade não era Não tinha imediata, essa não tinha disponibilidade de, geladeira, de alimento igual a né? gente tem hoje. Então, quando você encontrava uma caça, você comia o quanto podia do jeito que dava. Uhum. Você não sabia quanto tempo você ia ficar sem se alimentar. E a gente também tem essa mesma programação. Só que hoje a gente tem uma variedade, uma oferta enorme de alimentos. Aí passou pela fase das nossas avós, que acho que tinham mais consciência, eram alimentos mais naturais. Você apresenta um presunto, por exemplo, por uma senhora, uma idosa já de idade mais avançada, certamente aquilo ali não faz parte Uhum. da, né, Aham. do rol de alimentos que ela gosta ou que ela Uhum. consome. Já a nossa geração não, né? A geração Danoninho. Danoninho que vale por um bifinho. Uhum. Aí você vem ali nos anos 90 com a história do ovo, que o ovo aumenta o Fazer colesterol. colesterol. Então você tira o ovo e coloca um biscoito. Aham. Aí você vem com nuggets, com as pizzas, você vem com toda a alimentação muito. A E para indústria veio muito piorar, forte, né, nesse processo. também que geralmente esses alimentos são os mais baratos, né? Se você eu costumo dizer que fazer dieta não é caro, porque se você vai na feira, Aham. você consegue fazer a feira da semana com 80, R$ 90 Uhum. tranquilamente. Não é difícil fazer isso, não é um negócio fora de um padrão. E se você vai no mercado comprar, besteirinha, você gasta os mesmos 90 só de alimentos inadequados. Eu vi uma A vez, indústria, ela consegue manipular isso de uma forma muito, muito bem feita, né. eu vi um vídeo do Cariani muito maneiro uma vez, ele mostra, ele fala assim, por que que comer bem emagrece? Não é porque comer bem é uma coisa extraordinária. Ele fala o seguinte, olha, a mesma quantidade de caloria que você tem nesse bombom aqui, para você comer bem, você tem que comer essa grande quantidade aqui. Então Uhum. é óbvio que você não vai sentir fome. Agora, quando você comer esse bombonzinho aqui, ele rapidamente vai dissolver dentro do seu trato gastrointestinal, você vai absorver aquilo de novo e tem espaço lá, vai disparar a fome, né? Da onde sai a Sim, grelina, inclusive, né? fora o pico de glicose com pico Uhum, de insulina e a sinalização de fome. uhum, Come um prato de macarrão, só macarrão, rapidinho você tá com fome, o exatamente, carboidrato, a absorção dele é muito rápida. exatamente. Coloca uma boa proteína, coloca fibra junto, 4, 5,
5 é muito, mas 3, 4 horas ele tranquilamente, sem fome, você vai passar. Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta de uma forma adequada, a gente começa a comer menos, sentir menos fome e seguir um processo muito mais saudável, né, para o nosso próprio organismo. Então, o que chega no intestino são alimentos saudáveis. Se você entra numa rota de alimentação inadequada, você começa a comer toda hora, você sente fome toda hora, você faz um pico de glicose e, na sequência, o pico de insulina, e é mais fome, mais agitação, mais ansiedade. É uma rota errada. Uhum. Então, quando a gente gira o nosso ciclo para o lado esquerdo, a gente está contrário àquilo que nós fomos programados. Uhum. Ciclo vicioso. Quando a gente gira para o lado direito, então a gente entra num ciclo virtuoso, que é o que a Uhum. gente precisa fazer. E aí eu linko muito com o ciclo circadiano, que é a forma que a gente foi programado, né, para Uhum. viver. Então, horário para dormir, para acordar, para comer, respeitar a nossa programação é extremamente importante. A Uhum. maioria dos pacientes tem já um processo de ansiedade instalado, e eu não estou falando de CID, não é TAG, transtorno de ansiedade generalizado, Uhum. é uma ansiedade que acontece em alguns momentos ali do dia, simplesmente por estilo de vida. Aí Uhum. você vê, o cara acorda meio enjoado porque ele jantou muito tarde e dormiu mal. Uhum. 9 da manhã ele tá doido atrás de um doce porque ele tá com baixa de serotonina, baixa de dopamina. Ele Uhum. precisa de um café, inclusive, para ficar acordado. Uhum. Aí na hora do almoço ele come um prato gigantesco, porque ele tá morrendo de fome, normalmente muito carboidrato, porque o brasileiro jura que come muita carne, mas ele não come. Né, quando eu faço anamnese, eu vejo as pessoas comendo 80, 100 gramas, um homem de 80, 85 quilos comendo 100 gramas de carne. Uhum. Desesperador. À tarde vem pãozinho, biscoitinho, bolinho, pão de queijo, né? Lanchinho, Uhum. inclusive. Sim. E à noite ele vai comer de novo um monte de comida. É. E aí ele dorme de barriga cheia, dorme mal, acorda ansioso, e aí ele fica nesse ciclo vicioso. Entendi. Quando a gente organiza a rotina, muitas coisas melhoram. Aham. Muitas coisas melhoram. Aí, junto com a rotina, bota alimentação saudável, coloca hidratação adequada, que as pessoas também têm uma tendência a não tomar É, água. eu agora eu ando com a Atividade garrafa de água o física. tempo inteiro. Tratamento para o TDAH, atividade física, Com gente. Atividade certeza. física produz dopamina. Aham. Aumenta a dopamina, serotonina, endorfina. Você aumenta a produção de neurotransmissores de prazer, de bem-estar. E também Então você você para cansa de o ficar corpo, você buscando dorme prazer. você dorme melhor também, né. Porque cansar o corpo é uma parte do tratamento, né. Sim, você baixa, né, essa Uhum. excitação, essa Exatamente. estabilidade. Então tratamentos não medicamentosos, alimentação, suplementação, atividade física e a meditação. Eu Uhum. nem gosto de falar exatamente meditação, mas é um momento que você tira Sim. de concentração máxima, sabe? Uhum. Aquele momento que você vai respirar Sim. fundo. Pode ser uma meditação guiada, pode ser algo, concentrar em algo. Isso é um treinamento, Uhum. né? Estar treinado a ficar focado em alguma coisa, que seja meditação. Mas que você tenha esse momento no seu dia, porque isso te ajuda a focar, inclusive, em outras questões, né, do dia a dia que são extremamente importantes. Bacana. Você tá indo para São Paulo? O que que você vai fazer lá em São Paulo? Tô indo para São Paulo na quarta-feira, vai ter o Gut Brain, que é um congresso, né, Conexão Cérebro-Intestino, que é muito voltado para neuropsiquiatria. Sou coordenadora de pós-graduação, inclusive eu vou ter alunas lá que vão dar aula. Qual que E é? Pode falar aí. A pós-graduação. Instituto Ciclos. Eu coordeno uma pós-graduação em autismo, síndrome de Down, TDAH e transtornos do neurodesenvolvimento. Legal. Então ela começou em março, a gente está aí em pleno vapor, tem aula inclusive nesse final de semana. Ah, legal. As aulas são E presenciais? Não, desculpa, são ao são vivo? ao vivo, Entendi. online e ao vivo, Aham. exatamente, não são Bacana. gravadas, são ao vivo. Fica gravada para quem não conseguir assistir na hora, Entendi. mas é ali na hora com o professor. A professora desse final de semana, inclusive, é de Portugal, Caramba. uma professora sensacional, especialista na área também, vai ser Aham. cérebro e intestino, inclusive, desse final de semana. Que bacana. E você vai Então, lançar seu curso lá no Gut Brain? vou lançar o curso de intervenção nutricional no TDAH lá. A gente vai ter um Hum. encontro anterior antes do evento, né, de nutricionistas da neuropsiquiatria do Brasil, que é um grupo bem seleto mesmo, Uhum. onde esse assunto é o que a gente discute. Eu vou fazer o lançamento lá, né? Vou ter Uhum. a honra de fazer esse lançamento lá e vai ser bem interessante. Bacana. Foi uma honra ter você aqui. Espero que a Obrigada. gente veja você aqui mais vezes. Virei com certeza. E foi um prazer, muito obrigado. Deixa aí as suas redes sociais, você já falou, o seu Instagram, Nutri. Meu Instagram é @nutri.carla, bem Uhum. simplesinho, nutri.carla. Tem as outras Tem o redes sociais. site, Qual que é o tem o site site? também, Aham. carladecastro.com.br. Ah, Lá bacana. tem as informações do curso, as inscrições a gente já vai abrir, assim que fizer o lançamento já abre as inscrições. E o curso está previsto, está planejado para maio. Já, então quem tem interesse em virar aluna, em estudar a parte de TDAH, nutrição no TDAH, só fazer a inscrição que serão muito bem-vindos. E se você gostou desse podcast, já vai curtindo aqui,
Começa a seguir a gente, que toda semana estamos lançando mais podcasts com assuntos parecidos com esse. Muito obrigado pela sua presença e volte sempre.